Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje começaremos pelo capítulo 9 de Levítico. Os sacerdotes começam o seu ministério. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel, e disse a Arão: traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito para o holocausto, e um boi e um carneiro para a oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro. E a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Desde o primeiro capítulo desse livro, temos visto as regulamentações acerca dos holocaustos e sacrifícios. Todos os detalhes, desde os tipos de animais, tipos de ofertas, requerimentos e formas de executar cada um deles. E no capítulo 8, vimos especificamente a consagração dos sacerdotes. O que mais me chama a atenção é que esse ritual levou 7 dias para ser concluído. E já no 8º dia, Moisés convoca Arão, seus filhos, as autoridades e toda a comunidade de Israel para uma nova rodada de sacrifícios, para que a glória de Deus pudesse aparecer a eles. Mas se eles tinham acabado de se purificar, por que Moisés ordenou que fossem feitos todos os tipos de sacrifícios descritos até aqui nesse livro? Creio que a lição implícita é: não conseguimos passar um dia sequer sem cometer algum pecado. A Bíblia menciona que todos se apresentaram diante do Senhor, desde o sacerdote Arão, seus filhos, autoridades e toda a comunidade. Todos haviam pecado e era necessário propiciar o pecado de cada um deles para que a glória do Senhor pudesse aparecer, sem que os fulminasse com a sua luz, já que trevas não convivem com luz. Assim que a glória do Senhor resplandece, ela dissipa todas as trevas. Versículo 7. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu-o conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Aqui vemos claramente Moisés intimar Arão a oferecer o sacrifício pelo seu próprio pecado, e depois de propiciá-lo, estaria apto como sacerdote a propiciar também o pecado do restante da comunidade. E o interessante é que somente depois de oferecer o holocausto pelo pecado é que ele poderia oferecer a oferta de comunhão. Sabe o que eu aprendo aqui? Somente depois de nos arrependermos e buscarmos o perdão é que poderemos nos reconciliar com Deus e ter a sua presença. Não se trata de nunca mais pecar, mas sim de sempre se arrepender e buscar perdão quando isso acontecer. Versículo 18.
matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Somente depois de ter sido oferecido o sacrifício de comunhão, é que Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Depois de executarem absolutamente tudo, conforme o Senhor tinha ordenado, é que a glória de Deus pôde aparecer. E como todos os rituais haviam sido cumpridos fielmente, o fogo da presença não fulminou ninguém, mas sim foi direcionado para o holocausto que estava sobre o altar. Com isso, todo o povo se alegrou e prostrou-se com o rosto em terra, pois sabiam que aquilo significava que seu sacrifício tinha sido aceito por Deus. Capítulo 10. A morte de Nadab e de Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isso que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão. E a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão. Porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Acabamos de ver no capítulo anterior um exemplo de obediência, em que todos, desde os sacerdotes, líderes e o povo, fizeram tudo exatamente conforme o Senhor tinha ordenado. E na sequência, vemos os dois filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, agirem com displicência com as coisas sagradas. Sem que tivesse autorização para isso, levaram seus incensários com fogo profano. À primeira vista, é difícil compreender por que Deus os matou. Mas não se trata de uma punição extrema por um erro aparentemente sem gravidade. O que podemos aprender aqui é que Deus não os matou porque quis, mas sim porque onde está a presença dele, trevas não podem coexistir. Era a própria presença de Deus que habitava no tabernáculo, e seria impossível que alguém entrasse nela sem cumprir os rituais de purificação e permanecesse vivo. Não podemos tratar as coisas sagradas com descaso e displicência. Não podemos simplesmente desprezar aquilo que é importante para Deus. Para estarmos em comunhão com Ele, precisamos nos alinhar aos seus princípios e valores, através de atitudes coerentes com aquilo que Ele nos pede,
A obediência é o primeiro passo em direção a Deus. Ao saber da morte dos filhos, Arão se cala diante da explicação de Moisés. Não podemos afirmar se ele não entendeu ou simplesmente não aceitou e se revoltou contra a explicação. Mas o fato é que Moisés demonstrou que a quem se aproximasse de Deus, ele mostraria sua santidade e isso comprovaria sua glória. A luz que resplandece de Deus não pode ser apagada e nem diminuída. Ela simplesmente é poderosa o bastante para dissipar quaisquer trevas que se coloquem em seu caminho. Versículo 8. Depois o Senhor disse a Arão: Você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para suas gerações. Vocês têm de fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: Peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer no lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidas perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: Hoje eles ofereceram seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Aqui vemos uma possível explicação para Nadab e Abiú terem entrado na tenda e oferecido fogo profano. Não me parece coincidência que exatamente nesse contexto Moisés diga que os sacerdotes não devem tomar vinho antes de entrar na tenda. Provavelmente os filhos de Arão estavam embriagados quando tomaram a decisão de oferecer incenso sem que tivessem autorização para isso. E não foi apenas isso que indignou Moisés. Eles também não haviam tratado com diligência as orientações quanto a comer a carne do sacrifício em lugar santo. Ao procurar a carne do bode, Moisés fica sabendo que já havia sido queimada. Ou seja, eles não estavam seguindo as determinações que haviam sido dadas. Mais uma coisa que me intriga é a resposta de Arão quando questionado por Moisés. Ele afirma que eles haviam oferecido sacrifício pelo pecado e holocausto, e que mesmo assim Arão havia perdido seus 2 filhos. E ele pergunta se teria agradado ao Senhor se ele tivesse comido a oferta pelo pecado. E Moisés se satisfaz com essa resposta. Não sei se Moisés compreendeu a dor de Arão em perder 2 filhos de uma só vez e se solidarizou com ele, ou se realmente viu que a argumentação fazia sentido. Mas de toda forma, ficaria a lição de não tratar as coisas sagradas com displicência, para que a ira do Senhor não se manifestasse contra eles na forma de um fogo consumidor. Eu te espero no capítulo 11.